Quem selecionou os livros que fariam parte do conjunto bíblico do Antigo Testamento? Críticos liberais dirão que tais livros foram compostos depois de 400 a.C. até o início da era cristã, sem qualquer prova histórica para tal proposta. Por outro lado, de uma perspectiva teológica aliada à história contada pela Bíblia e pela tradição judaica, a ideia é bem outra, e a teologia mergulha no testemunho dos próprios livros para achar a resposta. Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde tratamos sobre 7 saberes, sendo eles a história, teologia, arqueologia, antropologia, filosofia, ciência e arte. E contamos a história mundial de forma simultânea e interdisciplinar. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações, utiliza imagens reinterpretadas para ilustrar, a não ser quando indicadas diretamente. Abaixo do título você confere nossa bibliografia nas descrições e outros temas em playlists aqui do canal. Curta, compartilhe e se inscreva para receber mais vídeos acionando o sino de notificações. Este vídeo sobre a origem e seleção dos livros do Antigo Testamento atende à proposta do canal de diálogo com a teologia cristã. Se a sua percepção é de que a Bíblia é um livro de mitologias, talvez você não saiba o que é uma mitologia e não entenda a diferença de mito e religião. Então deixaremos outro link sobre uma série especial que debate este tema. O processo pelos quais os livros foram incluídos no conjunto considerado como inspirados por Deus é chamado de canonização, vindo da palavra grega cânon, que significa régua para medir. Uma vez que a Bíblia tem duas partes, neste episódio trataremos apenas da canonização do Antigo Testamento. Durante o exílio judeu em Babilônia, a falta do templo gerou a necessidade do encontro de estudo das Escrituras, o que levou à criação da sinagoga, as casas de oração e estudo do judaísmo. Assim como o destaque da importância dos escribas, os peritos em manusear os textos hebraicos. Quando Esdras, sacerdote levita descendente de Arão, retornou para Jerusalém em 457 a.C., desenvolveu-se a identidade judaica mediante a recuperação da história religiosa judaica. As próximas informações são do momento quando Neemias, um judeu que vivia na Pérsia e galgou posição de serviço a Artaxerxes I, ficou sabendo da situação infeliz de sua pátria e foi tomado de zelo por reconstruir a capital Jerusalém. Acredita-se que Neemias, descrito como copeiro do rei, era um oficial de confiança. Na opinião de alguns estudiosos, provavelmente ele era um eunuco e que foi então nomeado como governador da Judéia para resolver o assunto das muralhas inacabadas de Jerusalém. Neemias chegou em Jerusalém em 444 a.C. e sua liderança enérgica resolveu em 52 dias o problema das muralhas. A atitude de Neemias e Esdras com os samaritanos, povos vizinhos, descendentes da mistura de judeus e povos trazidos pelas deportações, os impediu de envolver-se e assegurou que suas ameaças e domínio fossem repelidas. Alguns acreditam que isso deu início ao culto dos samaritanos, no qual este povo adotou apenas o Pentateuco como os livros sagrados, e ainda assim fez uma versão do Pentateuco, reivindicando o local de culto como sendo o Monte Gerazim dentro dos seus domínios. De qualquer forma, Neemias trouxe novos moradores para Jerusalém e, com auxílio de Esdras, em Neemias 8-9, eles leram a lei ao povo, oficializando o monoteísmo como fé nacional judaica
e o templo em Jerusalém como local de culto. De onde veio esta lei que foi lida por Esdras? Durante centenas de anos, o conhecimento religioso e histórico tribal foi passado de geração em geração por tradição oral. No contexto dos povos orientais, eles eram especialmente devotados a esta prática, decorando inclusive nomes de genealogias, provérbios, leis e poesias. Mas quando as tribos se transformaram em um povo, eles estavam no Egito, haviam esquecido muito de sua identidade e foi neste momento que se tornou necessário retomar sua cultura e colocá-la na forma escrita. A experiência de Israel não foi o tipo de experiência religiosa falsificável. Moisés não foi um homem que apareceu com um livro pronto e comoveu as pessoas com um discurso dizendo sem prova alguma que havia recebido tal mensagem de um Deus que mais ninguém tinha visto. O livro do Êxodo fala de uma experiência pública, onde milhares de pessoas foram libertas do Egito com sinais maravilhosos e viram no Monte Sinai as demonstrações do poder de Deus. Eles passaram pelo mar que se abriu, presenciaram coletivamente a montanha tremendo, a coluna de nuvem descendo no santuário e ouviram a própria voz de Deus. Você pode enganar algumas pessoas se quiser inventar uma religião, mas se tratando de um fenômeno sobrenatural visto de forma nacional, não há precedentes na história para isso. E não se pode enganar um povo, uma nação inteira. Se o Êxodo fosse uma mentira, qualquer um poderia desmentir e o povo não seria levado a crer no que não viu. Sobre as evidências literárias da autoria de Moisés, ouça o podcast de Gênesis aqui do nosso canal, link que está aparecendo agora. Os 5 livros de Moisés têm claramente uma continuidade entre si. E o livro seguinte, Josué, mais de 50 vezes em seu texto estabelece a conexão entre Moisés e a lei. O próprio Pentateuco estabelece em Êxodo 24, verso 4, 34, verso 28, Números 17, verso 2 e verso 3, Deuteronômio 31, verso 9, 31, verso 22, de que Moisés é o autor e que o próprio Deus mandou Moisés escrever os livros. Livros mais tardios também atestavam Moisés como o único autor, como podemos ver em Juízes 3, verso 4, 1 Reis 2, verso 3, 2 livro de Reis, capítulo 14, verso 6, Esdras 6, verso 18, Neemias 13, verso 1, Daniel 9, verso 11 e o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 4, verso 4. Jesus testemunhou que tais livros eram autoria de Moisés, como vemos em Lucas 24, verso 4 e São João capítulo 7, verso 19. É importante salientar que a autoridade profética de Moisés foi clarificada publicamente por Deus a todo o povo sem distinção e reafirmada várias vezes ao longo dos relatos do livro de Números, assim como a autoridade araônica e levítica para o sacerdócio. Inspirar o profeta é um dom milagroso que na teologia chamamos de inspiração e capacita o profeta a transmitir a mensagem que foi revelada. Quando o povo ouve ou lê a revelação, chamamos isso de iluminação, que é o dom que todos nós podemos receber para entender a palavra de Deus. Dezenas de pessoas, homens e mulheres ao longo da história bíblica, alegaram falar inspirados por Deus. Eles usavam expressões como oráculo do Senhor, que aparece 360 vezes. Assim diz o Senhor, que aparece 420 vezes citado no Antigo Testamento. Ou palavra do Senhor, usada 390 vezes para distinguir a revelação de Deus das opiniões e atitudes dos profetas. Os profetas nem sempre foram infalíveis, não eram perfeitos e cometiam faltas, como o próprio Moisés cometeu.
Mas a mensagem dos profetas era infalível para revelar como Deus salvaria o homem do pecado. Mas nem todos esses profetas escreveram livros. Elias, Eliseu, ou a profetisa Débora e muitos outros não deixaram qualquer escrito. Já outros, como Isaías, Daniel e Ezequiel, deixaram testemunho escrito. Entretanto, qualquer profeta que surgia era testado no princípio de que os profetas mais antigos, cuja mensagem estava em harmonia com a lei e registros de Moisés, era um critério para definir se um novo profeta era verdadeiro ou não. Outro critério usado é o que vemos em Deuteronômio 18:22, quando, havendo uma profecia, se ela não dependia de algum arrependimento ou interferência humana, devia se cumprir incondicionalmente. Já outras profecias, como a de Jonas, eram condicionais às escolhas que seriam feitas pelos homens. E como garantir que eles teriam as cópias autênticas dos livros de Moisés ou dos profetas verdadeiros? Quando Moisés morreu, alguém que pode ter sido Eleazar ou talvez Josué escreveu o relato da morte de Moisés em Deuteronômio. E a Bíblia relata que seus livros eram cuidadosamente guardados dentro do santuário, onde mais ninguém podia entrar. Esta é uma das razões pelas quais Deus tinha uma linhagem sacerdotal fixa, hereditária, com centenas de descendentes daqueles que foram testemunhas oculares no Sinai. E por isso eles preservavam com tanto cuidado a genealogia de cada patriarca e de cada tribo. A linhagem sacerdotal seria uma segurança de que a mesma família estaria sempre protegendo o mesmo corpo de textos dos quais todos testemunharam publicamente os acontecimentos. Por isso, Esdras, um descendente direto de Arão, retomou cuidadosamente as linhagens dos sacerdotes e protestou tanto a respeito da união dos judeus após o exílio com esposas de outros povos com outras crenças religiosas que ele queria evitar que se infiltrassem. Ele tinha medo de que tudo o que eles tinham feito para cuidar e preservar o texto sagrado fosse perdido. O próximo autor bíblico depois de Josué parece ter sido alguém vivendo já nos dias da monarquia, pois os livros de Juízes têm expressões como "naqueles dias não havia rei em Israel", demonstrando que o escritor já vivia numa época quando havia rei e quando a monarquia ainda estava unida. Samuel é o provável escritor de Juízes, porque foi testemunha ocular do final deste período, de Ruth e pelo menos do início do livro que leva seu nome e pode ter sido terminado por outros profetas como Gade ou pelos cronistas de Davi. No período da monarquia, a partir de Davi e Salomão, o templo começou a guardar os provérbios, canções e escritos poéticos dos hebreus. Estes materiais, provavelmente em diversos pergaminhos separados, eram guardados juntos aos livros de Moisés, Josué e dos escritos de Samuel. Logo, a monarquia rachou, ambos os reinos começaram a se corromper e ao longo do tempo surgiram outros profetas que foram reconhecidos pelo povo e pelo sacerdócio, tendo como base os mesmos critérios já mencionados dos profetas mais antigos, seriam o crivo para decidir se estes novos eram inspirados ou não. Temos inclusive o relato de uma escola de profetas em 1 Reis 20:35, que poderia estar envolvida no processo de preservação e transmissão do texto. E o relato de falsos profetas que surgiram às vezes até apoiados por reis corruptos. Isso é interessante, pois mostra que o profetismo não era subserviente à monarquia e nem mesmo aos sacerdotes, que foram inclusive algumas vezes criticados pelos profetas. O profeta Isaías, em 8:29, dá um exemplo de como Moisés era a base na qual o povo, os sacerdotes e todos os demais deveriam avaliar, aceitar ou não um profeta, ou no caso, seu livro como inspirado ou não.
Se um pretenso profeta estivesse envolvido com técnicas místicas de adivinhação, magia, consulta dos mortos, práticas proibidas pela lei de Moisés, tal escrito deveria ser ignorado como não inspirado. É notório como a prática de falar com mortos era comum entre todas as nações ao redor de Israel e tenta se infiltrar no judaísmo pós-exílico, mas foi sumariamente rejeitada no processo de construção do cânon bíblico. Este é um dos principais motivos pelos quais muitos textos judaicos chamados de apócrifos foram rejeitados. Ao final do período monárquico, Jeremias, um levita, servindo no templo, tendo acesso tanto aos escritos sagrados quanto aos registros da corte real, é um bom candidato a ter escrito o livro de Reis, além de seus próprios livros e ter ajudado a colecionar os livros de outros profetas que já haviam sido escritos até o final da monarquia. Sabemos que Jeremias usou um auxiliar e isso nos faz perceber que já havia entre o corpo sacerdotal uma equipe que tinha acesso aos textos sagrados e era responsável por reunir, preservar, copiar e transmitir os textos. Sim, copiar. Não apenas para multiplicar e ter cópias de segurança, mas para atualizar a linguagem. Afinal, a linguagem de qualquer povo é dinâmica e muda continuamente. O hebraico, por exemplo, escrito nos dias de Moisés, não é exatamente o hebraico dos dias de Davi e, finalmente, diferente do período do Segundo Templo. Além disso, as cópias precisavam atualizar pontos geográficos cujos nomes mudavam com os séculos. Vemos, por exemplo, em Gênesis 47, que diz que José recebeu sua família na terra de Ramsés, mas tal faraó nem tinha nascido na época de José. Assim como a cidade que os hebreus edificaram para faraó, chamada de Pi-Ramsés, que na verdade se chamava Avares, e havia sido a capital dos Ixos no tempo que os hebreus estiveram por lá. Mas o nome foi mudado para Ramsés e Avares praticamente foi esquecido. O texto do Pentateuco necessitava citar nomes que os leitores mais tardios, depois do período dos juízes, pudessem entender onde ficava. O mesmo se dá com Ur, chamada de Ur dos Caldeus, sendo que Caldeus só vai aparecer lá na época do profeta Daniel. Mas os hebreus, os judeus que viviam no exílio, precisavam entender que aquela cidade em que os caldeus agora controlavam era a mesma Ur lá de seu ancestral Abraão. Podemos ver vários exemplos do processo de cópia e atualização do texto feito pelos sacerdotes, como em Gênesis 26, verso 33, ou 1 Samuel 30, 25, onde encontramos expressões, abre aspas, até o dia de hoje, fecha aspas, demonstram que o escrito é bem mais tardio que a história que está sendo narrada. Como a linguagem muda com o tempo, não cremos que as palavras eram inspiradas, e sim os profetas. E por isso a Bíblia pode ser traduzida, pois a verdade está na mensagem e não na pronúncia de qualquer palavra ou vocábulo. Um profeta não anotava o que Deus ditava, nem mesmo era possuído como vemos os médiuns modernos alegando a tal psicografia. Bem pelo contrário, um profeta recebia a ideia apresentada por Deus e a transmitia com seu próprio vocabulário, sujeito à sua linguagem cultural, estilo e forma de pensar. Cada livro da Bíblia carrega marcas inconfundíveis de seus autores. Alguns autores inspirados fizeram pesquisas históricas em fontes diferentes para compor o seu texto. É o caso que vemos em 1 Reis 22, 39 ou em 1 Crônicas 29, verso 29. Há também pelo menos 23 livros que existiram na antiguidade bíblica, mas foram deixados de fora do cânon bíblico.
mas que podem ter sido usados como fonte de pesquisa histórica, pois eram algum tipo de registro que existia nos dias dos profetas. Alguns exemplos desses livros citados e não incluídos na Bíblia são o Livro das Batalhas do Senhor, o Livro do Justo, História de Jeú, Atos de Uzias, História dos Reis de Judá e Israel e o Livro dos Registros. É provável que muitos deles eram livros dos cronistas da corte ou diários de batalhas, mas apesar de documentos verdadeiros, não eram textos considerados sagrados. Outros, como as visões do profeta Ido ou profecias de Aías de Siló, podem ter sido mensagens específicas de um profeta em um contexto, e dos quais o que interessava foi incorporado por outros profetas num conteúdo maior, como, por exemplo, Reis, que utilizou porções do profeta Isaías para descrever a invasão da Síria. Ou ainda, tais livros não foram considerados relevantes como uma mensagem fora daquele contexto que foi dada. Obviamente, a existência destes livros perdidos da Bíblia foi a chance ao longo da história de oportunistas reclamarem obras como o mesmo nome de tais livros. Um exemplo disso é o Livro dos Justos, citado no livro de Josué, conhecido como o livro de Jazer ou Jasher, que tem 2 candidatos a ser o tal livro perdido. O primeiro suposto livro é um texto que a Sociedade Rosa Cruz afirma possuir uma edição original traduzida para o inglês por Alcuino, um oficial de Carlomagno, mais de 700 anos depois de Cristo, e que obviamente é falso. O outro é uma versão hebraica conhecida como Sefer HaYashar, cuja versão mais antiga é da Idade Média, surgindo em Veneza em 1625, e pretendia ser uma obra achada por um soldado romano na destruição de Jerusalém em 70 d.C., onde durante a ocupação islâmica foi parar nas mãos de judeus, até chegar em Nápoles, na Itália. Trata-se de uma fraude novelesca que reconta a história de Adão até o início do livro de Juízes, amplamente rejeitada pelos estudiosos judeus já na Idade Média e que até hoje circula por aí fazendo sensação e enganando os incautos na internet que julgam se tratar de uma tradição judaica confiável. Nesta obra conta-se, por exemplo, que Lameque matou Caim, e tais obras se popularizam quando não passam de novelas da Idade Média, que seria como pegar o roteiro da novela bíblica produzida na atualidade em alguma emissora de TV, todos estes romances ali inventados para rechear a história, e tomar o conteúdo fictício desta novela por verdade e passar a crer que tal novela foi escrita por profetas dos dias da Bíblia. Os verdadeiros livros da Bíblia encontram harmonia cultural, como podemos ver na história do Gênesis e a cultura patriarcal mesopotâmica, que não poderia ter sido descrita séculos depois com tais costumes e exatidão. O mesmo se dá com o Êxodo, que, embora questionado historicamente, está completamente em harmonia com a descrição cultural do Egito da 18ª e 19ª dinastia. Desde o reinado de Davi, já temos artefatos históricos variados como a Pedra Moabita, o obelisco de Salmanasser III, o prisma de Taylor, a estela de Tel Dan, as crônicas babilônicas e muitos outros que demonstram que, embora a história bíblica narre sob a perspectiva teológica, os fatos são os mesmos e em harmonia com a história secular. As séries aqui do canal sobre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro têm dado exemplos exaustivos desta historicidade e de achados arqueológicos que confirmam a historicidade cultural da Bíblia Sagrada. Com Esdras em meados de 400 a.C., surgiu uma classe de escribas altamente especializados chamados Shoferim, que estiveram ativos até 200 a.C.
e foram responsáveis pela cópia e transmissão do texto bíblico. Eles desenvolveram o método de contar todas as palavras e letras de cada livro, acrescentando a soma no final de cada livro, para que os copistas posteriores e revisores das cópias pudessem fazer um exame no texto. Depois deles vieram os escribas Zugot e a seguir os Tanaim, até cerca de 200 a.C., período no qual grande parte da tradição judaica foi desenvolvida através destes sábios que se tornaram mestres e intérpretes dos textos inspirados. Estas interpretações foram preservadas na forma escrita no Midrash e no Talmud. Mas tais obras não fazem parte da Bíblia, na verdade são comentários dos sábios judeus e interpretações sobre a lei e os profetas. Lá por 500 d.C. até 950 d.C., outro grupo de escribas judeus chamados massoretas receberam a tradição oral sobre a vocalização e acentuação do texto, chamada de Massora, e intercalaram os pontos vocálicos que deram a cada palavra a sua pronúncia, assim como a acentuação. Eles também fizeram anotações cuidadosas sobre estatísticas das linhas, números de palavras em cada manuscrito, para garantir a fidelidade no processo de cópia. Chegaram até mesmo a listar as palavras que apareciam uma vez no texto hebraico, de modo que, se um copista no futuro encontrasse tal palavra repetida, saberia que aquilo era um erro do texto. Estes manuais de cópia, chamados de massoras, continham, por exemplo, o número de versículos de um manuscrito, a palavra inicial, a palavra central e a palavra final de cada texto, para que o manuscrito, depois de copiado, pudesse ser minuciosamente medido, contado letra por letra, linha por linha, palavra por palavra. E se fosse diferente do registro, era imediatamente queimado. Mesmo não tendo os originais escritos por cada profeta, o que simplesmente não existe com qualquer outra obra histórica antiga do mundo, temos suficiente certeza da seriedade e da integridade do texto canônico. É preciso admitir que seria impossível a qualquer pessoa copiar um texto tão grande e não cometer nenhum deslize gráfico de cópia. E uma vez que estes deslizes existem, e nem assim foram corrigidos por copistas posteriores, esta é uma prova inequívoca da seriedade do trabalho dos escribas, que deixaram até mesmo os erros ortográficos para não infringir o seu código de não mudar o conteúdo copiado. Os erros de cópia se tornaram, curiosamente, a maior prova da honestidade dos copistas e da integridade original do texto bíblico, pois caso esse texto tivesse sido mudado ao longo do tempo, certamente copistas enganadores corrigiriam erros ortográficos para tentar oferecer um texto perfeito. A outra prova de que o texto nunca foi adulterado é que o número de cópias dos livros bíblicos, famílias de textos e de manuscritos é tão grande que mesmo que alguém mudasse o texto, rapidamente isso seria identificado pelas centenas de outras cópias paralelas que diriam o contrário, mas que não se contradizem. Fora o texto massorético, datado de o século XI d.C., as mais antigas cópias que tínhamos do Antigo Testamento eram alguns fragmentos antigos do I e V século. O mais antigo códice completo do Antigo Testamento era o Códice de Leningrado, do IX século. Daí a importância dos manuscritos do Mar Morto, achados nos anos 40 em Israel, com textos datados de até um pouco antes da época de Cristo, onde praticamente todo o Antigo Testamento foi descoberto e verificou-se que, em 1000 anos de cópias, tínhamos um texto íntegro e copiado com a máxima perfeição que o processo manual permitiu. Não há precedentes no mundo de um documento antigo que tenha sido tão copiado,
que tenha tantas cópias possíveis de serem comparadas entre si e que tenha recebido tamanho cuidado e preservação da integridade de sua mensagem. Podemos encontrar vários destes deslizes gráficos de cópias, comparando eventos iguais em textos diferentes, como por exemplo 1 Reis 4:26, onde cita-se que Salomão possuía 40 mil cavalos, mas em 2 Crônicas 9:25 diz que eram apenas 4 mil cavalos. Muitas vezes palavras que definem numerais como estes diferenciam-se no hebraico por apenas um pequeno ponto no texto. Concluímos então que a inspiração da Bíblia não quer dizer que o texto apresenta uma verdade sobre quantos cavalos Salomão tinha, mas que o texto descreve um personagem histórico muito poderoso que acumulou para si grande poder, inclusive na forma de uma cavalaria. E isso é relevante para compreender a história e o que podemos aprender dela. Se eram 40 mil ou 4 mil cavalos, isso não muda nenhuma doutrina da Bíblia em absolutamente nada. A salvação não depende de quantos cavalos tinha Salomão, e o número deles não muda a sabedoria dos provérbios deste rei. Apesar de pequenas discrepâncias textuais como esta citada, as Escrituras são a infalível revelação da vontade de Deus. As Escrituras são infalíveis em seu propósito de salvar o ser humano. Em verdade, a maioria dos problemas com a Bíblia tem muito mais a ver com seus intérpretes e utilitários do que com o próprio texto bíblico em si. E a maioria das pessoas que se decepcionam com a Bíblia são pessoas que foram até as Escrituras com expectativas completamente erradas do que é a inspiração e de qual é o propósito das Escrituras. W. F. Albright, um dos mais renomados arqueólogos da história, experiente orientalista e linguista, formado na Johns Hopkins, disse, abre aspas, podemos ter absoluta certeza de que o texto consonantal da Bíblia hebraica, mesmo se não é infalível, tem sido preservado com uma exatidão talvez sem paralelo entre quaisquer outras literaturas do Oriente Próximo. Fecha aspas. Mas e os tais livros apócrifos que não entraram no cânon? Por que eles ficaram de fora do conjunto bíblico? No que eles contrariavam a lei de Moisés? Não perca o próximo episódio, pois será a continuação deste vídeo.